Todos nós somos regidos por sonhos, por desejos. O ser humano é, por definição, um ser que deseja. E a vontade de viver aliada a outras vontades faz com que todos nós façamos coisas inimagináveis. Nós, quando queremos alguma coisa, quando ficamos de frente de um desejo e queremos realizar esse desejo, trazer o sonho à existência, nós arranjamos força, disposição, sabedoria, criatividade que a gente nunca imaginou. A gente cria, a gente vai atrás, a gente faz coisas que de fato são impressionantes. O ser humano tem uma capacidade de superação que é de fato muito incrível. A esperança. Nós falamos de esperança até mesmo quando não usamos a palavra esperança. O conceito da esperança, ele está nas entrelinhas dos nossos livros, das nossas músicas, das nossas reflexões. Inúmeros apontamentos, inúmeras ideias para que você tenha no seu coração esperança. Você pode ter esperança com a vida? Pode. Você pode viver uma vida nova? Sim. Você pode viver transformações na tua história de vida? Sim. Desde que você tenha um compromisso radical com você mesmo. Desde que você esteja engajado com a tua própria história de vida. E esse é um item que às vezes incomoda muita gente, que prefere viver uma esperança daquela dos braços cruzados, onde a gente fica esperando coisas mágicas acontecerem, inesperadamente, como uma surpresa, e a vida muda num piscar de olhos, como que num abracadabra. Não, o nosso projeto de esperança, ele propõe uma vida diferente para o amanhã, desde que você tenha uma nova postura hoje. Desde que você esteja comprometida com a tua vida hoje, por mais difícil que a tua vida esteja, por mais difícil que seja olhar para o momento que você está vivendo. Nós acreditamos e queremos gerar esperança exatamente para que as pessoas não fiquem alienadas na vida, iludidas diante dos processos da vida. Tem gente que vive a esperança desse jeito, de braços cruzados, esperando coisas acontecerem, sendo que ninguém nunca prometeu que essas coisas aconteceriam. Nós temos que sim trazer à existência da nossa vida algumas coisas, e isso é um projeto de esperança e de muita esperança. Porque você pode realizar coisas, você pode trazer à existência, você pode gerar movimentos de vida no seu coração que vão colocar a tua vida em um novo nível, num novo patamar. Isso é esperança. Acreditar que a situação que você está hoje, ela não precisa se estabelecer e manter você nesse lugar para sempre. Nós precisamos, sim, acreditar nessa esperança do engajamento. De pessoas que olham para a vida e falam, eu vou começar a fazer algo diferente, porque existe uma vida diferente para quem faz coisas diferentes. Existe uma vida nova para quem faz coisas novas. Mas não é a esperança dos braços cruzados, de ficar assistindo filme de sessão da tarde e falando, Senhor, me abençoa. Não, isso é a esperança do preguiçoso. Nós estamos falando da esperança dessa pessoa que não importa a idade, vai se reinventar profissionalmente, que vai fazer outro curso, que vai fazer outra faculdade, faz pós-graduação, que se dispõe a fazer coisas que não gostaria de fazer, mas porque quer viver uma vida diferente, vai se mexendo, vai se mexendo, vai se mexendo, e coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. Saiu da sua zona de conforto, saiu da sua zona de acomodação, descruzou os braços e foi viver, levantou e foi viver, que é isso às vezes que a gente precisa fazer. Não, mas eu estou orando, ótimo, a gente precisa orar mesmo, mas a oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar a natureza daquele que ora. Eu tenho que orar, não é para Deus fazer coisas, eu tenho que orar para que eu tenha coragem para eu ir fazer minhas coisas. Coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. Uma vida diferente é possível para quem se dispõe a fazer as coisas que tem feito nos últimos 10, 15 anos, de pessoas que estão fazendo sempre a mesma coisa e estão dizendo, a minha vida não muda. Claro que ela não muda, você não muda. Mas coisas novas não acontecem comigo. Claro, você não se dispõe a viver as coisas novas. E elas não vão cair no teu colo de uma maneira mágica. Inclusive nem tem graça, porque muito mais legal é no final de tudo você poder olhar e dizer, eu que fiz.
Eu dei as mãos para Deus, eu fiz uma parceria com Deus e essa parceria resultou numa vida diferente. Essa vida resultou numa vida com sentido, porque eu levantei, me mexi e fui fazer algo diferente. Então, a gente pode fazer coisas novas, sim, mas a gente pode ficar de braços cruzados, sim. No leque de opções existenciais, cruzar os braços e deixar a vida embora é uma opção. Só que lembre o seguinte, que sempre que você decidir deixar a tua vida à deriva, primeiro lembre que isso é uma decisão. É que tem gente que diz, eu não estou decidindo nada, minha vida está à deriva. Não, você decidiu, você deixou a tua vida à deriva. E a vida à deriva, ela sempre vai te levar para algum lugar. Talvez um lugar, inclusive, que você deteste, mas foi a tua decisão. Então, ao invés de ficar de braços cruzados e dar o nome de braços cruzados ou missão de esperança, é melhor a gente pegar o remo nas mãos e nos movimentar em direção a algum lugar, sabendo que nessa travessia, sabendo que nesse caminho, Deus está interessado na nossa vida. Todo mundo aqui tem uma questão, todo mundo aqui tem um ponto de interrogação, todo mundo aqui está lidando com alguma coisa que incomoda. Isso nos iguala, o ser humano sofre porque a dor está no viver. Porque inesperadamente o nosso mundo pode desmoronar. Uma ligação, você recebe uma ligação, está tudo tranquilo, você recebe uma ligação e aquela ligação faz com que o teu mundo venha abaixo. É o resultado do exame que você fez e abriu, e as notícias são as piores possíveis. É um mundo que desaba. É um pedido de divórcio inesperado. É um mundo que desaba. Uma demissão. A morte de alguém que nós amamos. Tudo isso que eu estou falando aqui é possível a todos nós. Isso não tem a ver se eu errei, se eu não errei. Não, tem a ver com o fato de eu estar vivo. Tudo isso aqui é possível para quem está vivo, porque a dor está no viver, o sofrimento faz parte da vida dos seres humanos. Repito, não é se, mas é quando. Tem muitas dores na nossa vida, não é que se eu vou viver, é quando. Não é condicional, é temporal. Ou seja, cabe a nós, seres humanos, aprender a lidar com o sofrimento, com a dor, porque ela faz parte da nossa vida. Existem algumas sensações de alegria que elas estão reservadas para as pessoas que encaram os desafios da vida. E não é quem vence, é quem encara, é quem suporta, é quem supera. Superar significa que eu deixei e toquei minha vida para frente, não necessariamente que aquilo foi resolvido. Então existe sim uma possibilidade de que as nossas lutas entrem para a história da nossa vida como um período, claro, difícil, um período, claro, de dor, um período, claro, de choro, mas também um período de crescimento, onde a gente ficou mais perto de Deus e por isso nós conquistamos uma vida plena. Eu me levanto para enfrentar os meus dias difíceis, porque eu acredito que a vida pode ganhar outro sentido quando eu encaro aquilo que eu não tenho vontade nenhuma de encarar. Mas eu quero que você pense o seguinte: algum problema que se instaurou na tua vida e de repente te dominou. O desemprego que bateu na tua casa e dominou, ditou o ritmo da tua vida. Uma doença que chegou e agora ela chegou e dominou você. E agora ela dita como é e como não é. E o teu sábado que era de um jeito, agora por causa dessa doença ele é outro. A doença dita a tua vida. Ou seja, para pensar não necessariamente em alguém te dominando, mas numa situação que te domina e que às vezes te deixa de mãos atadas. Quando a gente vive alguma coisa difícil, um desemprego, um divórcio, uma morte, uma doença, um filho que começou a usar drogas, entre outras coisas, é o processo chamado negação. O que é a negação? É quando você recebe aquela notícia difícil e a primeira reação tua é o quê? Não pode ser. Nossa, já negou. Não acredito. Negou. Não consigo lidar com isso, eu não quero ver. É a negação. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não consigo acreditar que isso de fato bateu na minha casa. Então a gente nega por quê? Porque é um recurso de defesa. Então eu não vou dizer para você, não negue. Por quê? Porque é do ser humano, negação faz parte da nossa vida.
A gente nega para quê? Para talvez ganhar força para lidar com essa situação ali na frente. Então eu diria para você, não precise se preocupar em ter negado, mas tome muito cuidado para você não passar a vida negando. Porque quando você passa a vida negando, significa que você está se desconectando da realidade. Esse é o grande problema da negação. O nosso foco fica nas distrações, nosso foco fica nas ilusões, nosso foco fica nas fantasias. Repito, é quase inevitável negar num primeiro momento, mas no segundo momento eu preciso afirmar. Se num primeiro momento eu nego, no segundo eu tenho que afirmar. A doença chegou, ela é uma realidade, é verdade. Meu parceiro, minha parceira foram embora, é verdade, é uma realidade. Estou desempregado, eu preciso lidar com isso. Estou doente, eu preciso lidar com isso. Eu preciso responder à vida, a tudo aquilo que a vida me propõe. Eu não posso passar a vida negando, porque negar um problema significa deixar com que ele cresça. Porque negar a existência de um problema é exatamente fazer com que ele cresça. Então eu não tenho que negar, eu não preciso ter vergonha, eu preciso sim ter coragem de dizer, de fato, essa é a minha nova realidade, eu quero enfrentá-la. E chega uma hora na vida que eu preciso abrir os meus olhos e entender que eu perdi a pessoa que eu amava, que os meus sonhos foram embora, eu preciso ficar de frente com isso. Então se num primeiro momento eu nego, num segundo momento eu preciso afirmar, eu preciso responder à minha negação. E outra possibilidade nossa é o desespero. Se haviam os que negavam a realidade, haviam os que não conseguiam perceber outra coisa senão a realidade nua e crua. Pessoas obcecadas pela tragédia. Pessoas obcecadas só por aquilo que é ruim. E o problema do desespero é que ele deixa a gente entorpecido e a gente faz coisas absurdas quando a gente está desesperado. O desespero nos leva a fazer coisas que depois a gente já coloca a mão na cabeça e fala: por que é que eu fiz isso? Porque você estava desesperado, desesperada. O desespero não deixa a gente enxergar nada além daquilo que está aqui. E a esperança engajada, ela não nega, e ela também não permita que eu fique vendo só o que está aqui. Ela contempla o que está aqui, mas também me leva a enxergar possibilidades. Por isso que no meio desse caos todo, vira e mexe, a gente precisa alimentar o nosso coração de esperança. E a gente não pode permitir nem que a nossa vida vá para a ilusão da negação, onde a gente fica fingindo que não está vendo nada, e nem para o absurdo do desespero, onde o pessimismo toma conta da nossa vida e a gente joga a toalha no chão e desiste de viver. Não, há de se ter um equilíbrio. Viver dá muito trabalho. Há de se ter um equilíbrio entre a gente entender a nossa realidade e acreditar que ela pode mudar. Se Deus é por nós, ela pode mudar. Você precisa ser profeta da sua própria vida, se olhar no espelho e denunciar os seus próprios erros. Você não pode negar os teus erros. Não caia na negação de nada, inclusive dos teus erros. Você precisa abrir o teu coração, talvez diante do espelho, e dizer: você está errado aqui, aqui, aqui. É profeta de si mesmo. Você precisa fazer apontamentos da tua vida e dizer: chega de ficar me escondendo, chega de ficar jogando para o Réveillon, chega de ficar jogando para depois do Carnaval, chega para ficar jogando depois do aniversário. Eu preciso fazer um apontamento de vida e determinar minha mudança de vida hoje. Eu preciso ser profeta de mim mesmo. Não é questão de adivinhar o futuro, é questão de acreditar num futuro diferente e trabalhar para que ele chegue, porque o futuro não existe, você vai fazer ele chegar. Você precisa ser profeta de você mesmo, porque o profeta, ele acredita que o futuro pode ser diferente se a vida hoje ganhar novas atitudes e novas posturas. Você precisa aprender a escutar a voz de Deus. Não deixar o desespero tomar conta do seu coração, nem a negação. Mas acreditar que a vida pode ser diferente. Não negue e não desespere. Qual foi a última vez que você profetizou alguma coisa para você mesmo? Repito, o profeta não é aquela pessoa que adivinha. O profeta é aquela pessoa que denuncia, que aponta e que acredita que o amanhã pode ser diferente. Você precisa profetizar a vida para o seu próprio coração. Acredite que amanhã a vida pode ser diferente. O que a gente precisa fazer hoje é sair do nosso lugar, se levantar e começar a andar.
Ou você pode continuar nesse mesmo lugar, de braços cruzados, vendo mais do mesmo, assistindo as mesmas coisas, das quais você inclusive já sabe qual é o resultado. Não, as coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo pode ser feito novo. Agora, quando a gente diz que tudo pode ser feito novo, isso significa que nova também tem que ser a nossa fé, nova também tem que ser a nossa atitude, nova também tem que ser a nossa postura, nova também tem que ser a nossa percepção da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Deus é por nós e isso basta para que a nossa vida seja nova. Às vezes a gente olha para aquilo e fala, uau, eu me importei com tanta coisa boba, né? Eu liguei para tanta coisa que não precisava. Eu podia ter vivido mais leve a vida. Eu podia ter vivido mais, eu podia ter arriscado mais, eu podia ter decidido mais. Quero falar com vocês um assunto que eu acredito que, se você não está passando, você já passou ou vai passar por isso, que são as nossas indecisões. Existem várias questões em comum. Para a pessoa, por exemplo, não ter a saúde desejada, para ela realmente entrar em processos de situações que ela não consegue resolver, então se você está passando por alguma situação, seja um sofrimento, seja uma dor muito grande de uma perda, seja uma dificuldade que você não está vendo escolha em qualquer área da sua vida. Pode ser uma área familiar, pode ser uma área de relacionamentos amorosos, pode ser uma área de trabalho. Não importa. Qualquer área que você estiver passando, pode ter certeza que dentro dessa área existe uma questão da dificuldade da tomada de decisão. Essa tomada de decisão está muito associado à questão da integridade. A integridade de você estar realmente coerente, ser verdadeiramente consigo mesma. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente tem a tendência, mais do que a gente imagina, de forma inconsciente, a ser um pouco desonestas com nós. Então, existem pessoas desonestas. Sim, existem. Na verdade, existem. E existem pessoas que mentem para si ou para os outros. Existem. Existem pessoas que têm dificuldade em se curar? Sim, muitas. E uma das razões que essas pessoas não se curam é porque elas não são sinceras, elas não são verdadeiras. Elas mentem e muito. Elas também têm crises de moral. O que são essas crises de moral? São pessoas que às vezes culpam o outro. Aquelas pessoas que apontam o dedo para o outro. E aí, o que acontece é que essas pessoas que fazem isso, elas sabem que elas fazem isso, elas sabem que elas estão culpando o outro. Se a gente não for verdadeiramente honesto com a gente não vai se curar. E aí está associado uma questãozinha muito próxima à integridade. A nossa mente, ela sabe o que a gente faz. Porque o inconsciente sabe que a gente fez aquilo. O corpo sabe que a gente não foi honesta. Honesta com a dieta, honesta com essa questão da culpabilidade, honesta com falar que eu vou levantar mais cedo e não levantei. Então é uma integridade conosco em primeiro lugar. Se você toma essa decisão de estar 100% íntegro com você, de você realmente falar e fazer o que você está falando, em primeiro lugar para você, pode ter certeza que aí você vai entender muitas coisas que às vezes a gente acha que são de traumas, às vezes situações que, porque eu sofri a crise do abandono na infância, ou porque eu tenho despersonalização, e aí por isso que eu sou assim. Não é por isso. A questão é que às vezes as pessoas elas não conseguem ser honestas com elas mesmas. E aí o que acontece? A pessoa não melhora. A pessoa não entra nesse processo de olhar para si. E tirem duas palavras que eu quero, que é muito importante para a gente ter esse processo de saúde, que é a palavra culpa e a palavra merecimento.
Quando a gente fala eu mereço tudo, porque eu mereço ter o melhor, sim, você merece. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente coloca eu mereço, na verdade a gente não tem nada, né? Não tem que merecer nada. Ao mesmo tempo que a gente não tem que ter culpa. São duas palavras que não se encaixam muito, merecimento e culpa. Simplesmente devemos, eu mereço ter isso, eu mereço ter aquilo. Não. Você é isso, você é aquilo. É isso que é o mais importante. Então, na hora que a gente for olhar pra gente, por exemplo, uma situação de trauma, às vezes a gente tem dois olhares. É uma outra questão na hora de tomar decisão. Que o nosso tema hoje é decisão associado a esse processo sobre nossas mentes, sobre a nossa saúde, como a gente lida com as nossas dificuldades. E aí, quando a gente olha para os traumas que estão aí, né, os traumas que a gente vivenciou, que a gente às vezes acorda com aquilo e dorme com aquilo e não consegue resolver e faz terapia e faz isso, vai no médico e toma remédio para crise de pânico, para depressão e assim por diante, né, para dor. A gente tem dois tipos de situações que podemos encarar aquele trauma. A primeira forma é através da angústia, que é através da identificação daquele trauma. E a segunda forma é através da sabedoria. A sabedoria de saber como você vai lidar com esse sofrimento, com essa situação que aconteceu. E o que determina você entrar na angústia ou entrar na sabedoria não significa a intensidade do que você sofreu. A dor que foi aquilo, com certeza tem tristeza, pode ter sofrimento, tá tudo bem. A questão é a decisão que você toma todos os dias da sua vida e encarar essa situação que aconteceu na sua vida e você olhar para isso como se você não tivesse saída disso. Aí sim você entrou na angústia e as pessoas ficam anos com isso, anos nesse sofrimento. Então a questão da sabedoria é você olhar para isso e você tomar a decisão que você não precisa sofrer, que você realmente vai olhar para essa situação e buscar uma sabedoria. E buscar em toda essa situação que aconteceu desse sofrimento com você, que ali tem uma sabedoria, que ali tem um aprendizado. E que você vai sair de todo esse trauma, de toda essa dor. Porque você não vai se render a isso. Você vai vencer isso, você vai olhar para isso e vai... Eu sou muito maior do que isso no bom sentido. No sentido de você olhar para isso, olhar para os aprendizados e transformar essa angústia numa sabedoria imensa. As pessoas que têm saúde, as pessoas que estão lá em cima, na vitalidade, na energia, que tem aquele DNA da alma vibrando, são as pessoas que escolheram pegar essas angústias, não importa os traumas de vida. Às vezes a gente acha que, mas é porque eu tive aquele trauma de vida, eu passei por isso, ninguém sabe o que eu passei por isso. Não, tem gente que passou por isso, tem gente que passou muito pior, mas nós, como vivemos só no nosso mundo, a gente acha que só a gente passou por aquela dor. Só a gente sofreu ao máximo daquilo, ninguém passou por isso para saber. Não, muita gente passa. E eu posso dizer aqui para você que diariamente pessoas vão viver o seu trauma também. Então a forma aí e a fórmula não é você passar por um sofrimento, você ter sido rejeitada na sua infância, você ter sido traída, se você ter sofrido um relacionamento abusivo, você ter falido, você tá com dívida, você tá numa crise existencial e ter acontecido tudo isso ao mesmo tempo, ou simplesmente você não encontrou seu propósito, não importa. Uma pessoa tá passando por isso e essa pessoa transformou toda essa angústia numa baita sabedoria. Sabe por quê? Porque elas não desistiram. Elas pegaram aquilo, olharam pro trauma e disseram: eu não vou me derrotar. A essa decisão de que isso não vai me derrotar, de que esse trauma, de que essa dívida, de que essa falta de trabalho,
de que esse relacionamento horrível que eu passei, e tudo isso não vai me derrotar. É isso que essas pessoas disseram. Essa é a diferença entre uma pessoa que tem muita saúde, que tem muita vitalidade, de uma pessoa que está ainda no sofrimento, que fica nesse sofrimento. E às vezes a gente pensa e fala, mas eu preciso entender, né, o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo, aquilo que aconteceu. Não precisa entender. Porque às vezes a gente acha que se eu souber o porquê daquilo, eu vou melhorar. Aí desce um anjo do céu, vamos dizer, Deus desceu do céu, falou o porquê. Já foi, é passado. Não tem muito o porquê. Se você souber, maravilha. Mas não é a questão você saber o porquê isso aconteceu ou não. A questão é como você olha para isso. Então, escolha colher a sabedoria ao invés da angústia. Prestem atenção nas palavras que vocês usam em relação às palavras tóxicas. As pessoas, às vezes, que elas querem se curar, né? Elas querem estar bem. Eu quero me livrar da crise de pânico, eu quero me livrar da depressão, eu quero me livrar dessa dor, dessa angústia que eu tô sentindo, dessa situação de vida que eu tô, desse relacionamento e assim por diante. E às vezes, elas não percebem as palavras tóxicas que elas usam no dia a dia delas. Então, começa a observar se você usa palavras positivas no sentido de palavras que trazem uma alta vibração. Se você é uma pessoa que fala essas palavras de alta vibração, que são positivas, ou se você fala muitas palavras tóxicas, muitas críticas, muitas reclamações, né? Se você já acorda de manhã com aquela cara de bode, com aquele pensamento que você já tá remoendo dentro de você. E aí, quando a gente para pensar que cada dia que a gente tem uma decisão e a gente observa, uau, vai chegar um momento, em algum momento da nossa vida, nós sabemos que nós vamos morrer, né? Não estou querendo ser trágica aqui, mas a gente pode usar isso como uma história de aventura, em que você sabe que esse dia de hoje, em que nossa conversa aqui, com esse diálogo genuíno entre eu e vocês, entre vocês e vocês, né, você consigo mesmo, é uma conversa que você não vai ter outro dia, que você está tendo agora, isso é único. Nós aqui, né, nós todos aqui, é único esse momento. Então amanhã, lembre-se de abençoar o seu dia, porque amanhã também vai ser um dia único. A gente vai sentir saudade também, porque é um dia da nossa vida, como outros. Às vezes a gente olha para aquilo e fala, uau, eu me importei com tanta coisa boba, né? Eu liguei para tanta coisa que não precisava. Eu podia ter vivido mais leve a vida. Eu podia ter vivido mais, eu podia ter arriscado mais, eu podia ter decidido mais. A gente tem que sim viver a vida com mais leveza e tomar decisões e arriscar mais. Vamos viver mais, vamos apreciar mais, vamos aproveitar mais, arriscar e tomar decisões. Porque ficar em cima do muro, né, às vezes, essa decisão de esperar quando estiver pronto, quando tiver razão, quando tiver certo, quando eu parecer bom. Lembram? É só hoje que a gente tem. I can't take this anymore. You say we're